A reforma, ela não é um problema fiscal. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma provocação. Se dentro de uma empresa a reforma tributária ela está sendo discutida somente, exclusivamente pelo departamento fiscal, eu acho que vocês estão olhando o problema de um jeito errado e muito singular, né? Então, eu sou Luiz Cubidio, CEO da Cortex, porque a reforma ela vai mudar o imposto, é claro, isso aí todo mundo já sabe, mas ela também vai mexer em preço, vai mexer em margem, vai mexer nos contratos, vai mexer nos seus fornecedores, fluxo de caixa, em tecnologia, logística e com certeza vai afetar a competitividade de muitas empresas, né? Logística, então, é um ponto que a gente vai bater muito aqui. E talvez, falando em logística, na localização de várias empresas no Brasil, né? Então, assim, o objetivo desse vídeo aqui não é ser uma aula, né, ou aprofundar de novo nesse debate de CBS e IBS. Tem muita gente boa fazendo isso e o que eu quero trazer aqui é uma discussão em outro sentido, de repente um sentido mais tático para você que é empresário, para você que tem um business para tocar o mais próximo da realidade possível, né? Então, na minha visão, a reforma tributária, o que ela principalmente ela vai fazer, ela vai afetar as empresas de um modo geral, porque exatamente isso na minha visão, que aí estão alguns riscos que estão sendo subestimados nessa discussão, né? E também pode ser uma das maiores oportunidades dos próximos anos para prestação de serviço para gente que atua na área tributária e para as empresas que souberem também se aproveitar desse momento, taticamente se planejar para fazer uma boa transição para a reforma. Então vamos lá, né? Agora a ficha caiu. Então, durante anos a reforma parecia uma discussão quase abstrata, né? Mudava governo, mudava PEC, mudava o projeto e muita gente até dizia, né? Ah, isso não vai acontecer, aqui é o Brasil, talvez nunca aconteça. Então, há 40, 50 anos, a reforma tributária é discutida no país, essa é a verdade. E agora aconteceu, é um fato. E agora que a ficha está começando a cair em algumas empresas, tendo em vista alguns testes, algumas complexidades, o assunto está ficando mais quente, né, para diretores, para CEOs, para donos de empresa, donos de comércio, e é justamente essa é uma das primeiras provocações que eu quero deixar aqui. E até surgiu até uma outra esperança, né? Será que vai adiar a reforma? Pode mudar o cronograma? Até pode, né? A gente está inclusive em ano de eleição, então talvez algumas mudanças possam acontecer. Pode haver ajustes? Com certeza vai ter inúmeros ajustes, assim. Para quem não tem noção, assim, é uma enxurrada de ajuste. Mas eu não administraria, no caso, uma empresa apostando nisso. Uma empresa precisa trabalhar com aquilo que está contratado, né? E preparar cenários possíveis, cenário A, cenário B, cenário C, e por aí vai. Porque existe, nesse caso, uma diferença enorme entre torcer para alguma coisa acontecer e construir uma governança para aquilo que pode acontecer, que são justamente esses cenários. Então, o IVA, no caso aqui, ele é bom, mas a execução que me preocupa, tendo em vista falas da Receita, de comitê gestor, entre tantos outros, né? Então, assim, eu não quero aqui fazer um discurso até meio simplista de que a reforma tributária inteira é ruim. Eu sinceramente não acho isso. Conceitualmente, o IVA ele é uma boa ideia, mas funciona, inclusive funciona em boa parte do mundo isso, tá? A não cumulatividade mais ampla, ela é bem positiva e tem vários aspectos que demonstram isso. Simplificar a tributação sobre o consumo faz sentido sim, na minha opinião. O problema, ele começa na execução. Então, assim, nós temos uma capacidade brasileira extraordinária de olhar para alguma coisa que funciona internacionalmente e pensar, né? Como que a gente pode deixar isso um pouco mais complexo às vezes? E aí a gente chega no IVA dual, que é uma jabuticaba nossa, tá? O IVA é do mundo, mas o IVA dual é uma coisa bem particular nossa. Tem outros países aí que até usam, vou citar eles aqui. Então a gente está falando de um IVA dual, uma CBS de um lado, um IBS do outro e uma engenharia federativa enorme por trás disso, né?
Quando surgiu essa discussão, foi conversado, foi analisado aí outros cenários, por exemplo, como Canadá e Índia. E no cenário canadense funciona razoavelmente bem, existem as províncias, é organizado e tal. Agora, olhando um outro, que é a Índia, assim, é uma zona. Então tem reclamação de tudo que é lado, não funciona uma série de fatores. Então, o IVA dual ele surge em grande medida de uma desconfiança federativa, tá? Então, estados e municípios não queriam simplesmente entregar essa estrutura toda para a União. Na minha opinião, essa é a verdade. E eu não quero discutir aqui se politicamente isso era inevitável ou não. Quero fazer uma pergunta empresarial. Quem vai absorver a complexidade dessa engenharia que foi feita para nós? A resposta é bastante simples, é a empresa, né? Então, uma coisa que a gente sempre vê em todo momento é todo mundo quer saber a alíquota. A discussão da reforma, para mim, ela foi sequestrada por uma pergunta muito simples e talvez inadequada pela simplicidade dela, que é qual será a alíquota? Vai ser 26,5%? Vai ser 27%? Vai ser 28%? E eu acho que a gente está excessivamente preocupado com o número e pouco preocupado com o efeito, na sua grande maioria. Porque uma empresa ela não deveria perguntar apenas, né, qual vai ser a alíquota do IVA no fim das contas. Deveria perguntar qual será a minha carga efetiva depois dos créditos, né? Depois, o que isso vai fazer com a minha margem? E principalmente, quanto disso eu consigo colocar no meu preço? E a gente vai passar por isso aqui, é um ponto que de repente as pessoas não estão discutindo. Essa terceira pergunta, ela é muito mais complexa do que parece e daqui a pouco muita gente vai chegar nela. O outro ponto é o fim da guerra fiscal, é positivo, mas existe um mais aqui, né? Que assim, a redução da guerra fiscal é um dos aspectos de fato positivos nessa reforma. A gente, durante décadas, né, a gente viu estados disputando empresas por meio de benefícios fiscais. E a reforma, ela reduz enormemente isso. Então é ótimo, isso é um ponto positivo aqui, né? Não tem só crítica. Mas existe uma pergunta que pouca gente ainda está fazendo. O que acontece com as empresas que foram para determinados lugares justamente por causa desses benefícios? Como é que fica? E as indústrias instaladas lá na Bahia, em Goiás, o que elas vão fazer agora? Porque sem entrar no mérito de uma empresa, sem entrar no mérito de uma empresa específica, a pergunta econômica aqui é: sem o benefício fiscal, aquela localização continua fazendo sentido? Talvez sim, talvez não, né? Talvez faça mais sentido a gente estar perto do mercado consumidor, né? Talvez perto do fornecedor, talvez perto do porto, né? Para algumas operações, talvez em São Paulo, que é um grande mercado consumidor, porque se o incentivo acabou, de repente faz mais sentido ficar em São Paulo ser a sua maior praça de vendas. Então, o benefício fiscal virou a geni, né? Todo mundo bate, todo mundo critica. Então, o benefício fiscal, às vezes, virou quase um palavrão. Mas, assim, existe uma consequência econômica da retirada desses benefícios, que é a perda da atividade industrial em determinadas regiões. Isso demonstra uma coisa bem importante, né? Uma decisão tributária, ela pode se transformar em uma decisão logística industrial agora, né? E financeira ao mesmo tempo, entre outros aspectos que eu vou colocar aqui algumas provocações, algumas reflexões, né? Então é por isso que a reforma tributária, ela não pertence só ao departamento fiscal da empresa, ela não deveria, não pode mais pertencer. Então, um outro aspecto é a não cumulatividade, que pode ser um grande avanço, né? Agora a gente reconhece um ponto que eu considero extremamente positivo, que é a não cumulatividade. Quem trabalha na área tributária conhece o drama aí de todos os meses, né? Dá crédito, não dá crédito, é insumo, não é insumo, teve alargamento da base, mas ainda tem muita discussão, mudou alguma coisa na Receita, mudou algum entendimento do CARF, o STJ tomou alguma outra decisão que pode impactar na minha tomada de crédito, né? Mudou algum entendimento. Então, a proposta da não cumulatividade mais ampla, ela pode representar um ganho enorme de eficiência. Mas tem uns aspectos aqui que eu vou pontuar. E aí existe uma outra premissa importante, uma outra promessa, na verdade, importante, que é não represar o crédito indefinidamente, né? Isso é excelente também. E aí, mas aí eu também, como brasileiro e atuante, né, do mercado tributário, cachorro mordido tem medo de linguiça, né? Então, por que eu estou falando isso? Durante décadas, nós vimos as empresas acumulando alguns créditos tributários
e tendo dificuldade para transformar isso efetivamente em caixa, né? Então, a lei pode dizer, a gente vai devolver, e eu espero que devolva, eu tô confiante, torço para que devolva, mas se eu sou o CFO da sua empresa, né, o CEO, eu faço uma outra pergunta de repente, né? Mas e se não devolver no prazo esperado, como é que fica? Aonde que eu reclamo esse meu direito? Qual vai ser os juros? Qual vai ser a multa que o fisco me paga, né? Como que fica o meu fluxo de caixa? Como que fica o meu capital de giro com isso? Cadê a sanção por parte do fisco? Ela até foi solicitada lá atrás por membros do comitê gestor, que já mudou inúmeras vezes, e não foi acatada. Isso não tem previsão legal, né? Se você, empresa, não tiver acesso ao seu crédito. Isso não está previsto ainda. Isso que eu estou falando aqui não é uma visão pessimista, né, de que não vai funcionar. É gestão, aqui planejamento para se preparar para o que vai vir. Então, agora a gente chega ao problema que mais me preocupa também, que é o preço, né? Então, aqui para mim começa uma das discussões mais interessantes da reforma, que é o cálculo por fora. Imagina um fornecedor que hoje cobra R$ 100, né? Dentro daquele 100 do preço dele já existe uma tributação, né? Ou deveria existir. Amanhã ele chega para você e fala assim, agora são 100 mais os 27% e manda uma nota de 127. E aí, o que você vai fazer nessa hora? Tem gente dizendo, né? Eu pago 127 porque depois eu tomo 27 de crédito. Calma. Ontem já existia imposto dentro dos R$ 100. Então, o comprador pode dizer também, né? Tudo bem, eu reconheço o novo tributo, mas vamos primeiro entender qual era a sua carga tributária dentro do preço anterior. Então, aí pronto, né? O que isso deu início? Deu início a uma negociação. E isso vai acontecer muito. E é justamente aqui que eu acho que uma parte da discussão técnica da reforma subestima como as empresas funcionam no fim do dia, né? Então, toda empresa, ela negocia para comprar e para vender, toda empresa quer proteger a sua margem, e a empresa, quando vai comprar, pressiona o fornecedor. Isso é normal em qualquer serviço, né? A compra de um site ou uma manutenção grande, qualquer coisa. Mas é B2B de repente, né? Aí vai tomar o crédito. Pode ser um argumento também. Aí pensando, essa é uma resposta teórica, né? Não tem problema porque o cliente vai tomar o crédito. Correto. Mas existe uma premissa escondida nessa frase, a de que o preço é inelástico. E o preço, ele não é inelástico, né? Não é todo mundo que vai aceitar isso. O cliente pode tomar o crédito e ainda assim negociar, porque ele tem esse direito como empresa. Então, até foi questionado para o economista Gustavo Franco, quando colocaram para ele uma tese de que as empresas simplesmente aceitariam um novo crédito tranquilamente. A reação foi uma gargalhada enorme, ele é brilhante, né? Sou fã das análises, dos comentários dele. Então, assim, além da gargalhada, ele falou, claro que ninguém vai aceitar esse crédito assim com essa tranquilidade toda, porque a discussão ela não é apenas tributária, né? Ela é econômica. Então, qual que é o poder de barganha? Quem precisa mais de quem aqui na hora de discutir esse crédito, né? Qual que é a margem? Existe aí um concorrente? Esse contrato permite ou ele está muito bem amarrado? Qual que é o impacto no preço final que isso vai causar nas empresas? Então esse assunto para mim continua muito subestimado. Então vamos pensar, né? Os contratos eles não vão desaparecer em 31 de dezembro agora de 2026. E ainda existe um outro problema. Que a humanidade está acontecendo, assim como o Brasil, as empresas estão funcionando. Então, existem contratos aí de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, né? Fornecimento, tecnologia, locação, contratos de franquia, enfim, entre outras formas de sociedade, prestação de serviço, distribuição. Não existe um botão, né? Atualizar o Brasil para a reforma tributária em 2027. Então, a gente vai ter muita discussão em virtude de margem, de custo, de, enfim, vários aspectos que talvez não estejam sendo muito falados, né, na reforma. E a maior provocação aqui o novo sistema está sendo implementado sobre relações econômicas e contratos já existentes. Esse é o ponto. Então, as empresas precisam olhar para esses contratos agora, já começar a negociar agora, né? Quem que vai absorver essa alteração tributária? Pode ser que no fim das contas seja o cliente, mas isso também vai afetar resultado, né?
Então, existe cláusula de reequilíbrio nos contratos aí de prestação de serviço entre você e o seu fornecedor? O preço é líquido ou bruto? Né? O tributo vai poder ser repassado? Quem que vai capturar essa eventual redução? A gente, no fim das contas, não sabe, porque a norma também não prevê isso. Então, aquilo que começou lá no fiscal já está no jurídico, tá vendo? Porque se eu vou discutir contrato, eu preciso do jurídico. E aí depois chega no comercial, né? E depois vai passar também no financeiro. Então é por isso que a reforma, ela não é só do fiscal, ela é da empresa inteira. A empresa inteira tem que estar discutindo esse assunto que é reforma tributária. E essa talvez seja uma das mensagens mais importantes aqui desse nosso vídeo, né? Se muda o preço, tem que envolver o comercial. Se muda o contrato, envolve o jurídico. Se muda o fornecedor, envolve compras. Se muda o crédito, aí envolve o fiscal. Né? Se muda o caixa, vai envolver o financeiro. Se muda o ERP, que vai precisar ser de novo balizado, tem que envolver o setor de tecnologia da empresa, o TI. E continua, né? Se muda a logística, tem que envolver operações, se muda a margem, vai ter que sentar CEO e CFO para discutir. Portanto, né, a reforma, ela não é um projeto fiscal. Eu estou reforçando isso para vocês. Ela é um projeto empresarial, tá? E agora vem a transição, né? E aqui existe uma frase que eu manteria quase como um mantra. A reforma vai simplificar, mas até simplificar vai piorar muito. Isso não é um achismo, é uma certeza, né? Porque durante anos a gente vai ter que conviver com um sistema antigo, um sistema novo. O antigo já era complexo, o novo é complexo. Imagina ter que conviver com os dois agora. Então, percentuais antigos vão cair, percentuais novos vão aumentar, e eu tenho certeza que vai aumentar, porque isso aqui é o Brasil, né? Os benefícios vão ser reduzidos. A gente tem a questão também dos créditos antigos, aí tem a questão dos créditos novos que vão surgir com a nova regra da reforma, novas parametrizações da própria reforma, novos documentos, novos controles. E quem possui o benefício fiscal hoje, por exemplo, precisa começar a estudar isso agora, né? Porque a reforma é neutra. Agora, assim, eu quero aqui também colocar uma crítica importante. Existe uma frase repetida muitas vezes por aí de que a reforma é neutra. Eu faria uma pergunta, né? Neutra para quem? Será que para a sua empresa ela está sendo neutra? Ela vai te beneficiar ou vai exigir de você um reajuste, né? Existe uma lógica da alíquota de referência relacionada à manutenção do nível de arrecadação. Isso é uma coisa, que aí torna esse discurso de neutra mais próximo. Mas dizer que nenhuma empresa vai sofrer por aumento de carga é uma mentira deslavada, porque vai sim. Então, as empresas, elas não vivem de uma arrecadação média brasileira, né? Cada empresa tem um cenário. Então, a empresa vive do próprio DRE dela. Então, e aí tá de novo, né? Como é que vai ficar o DRE da sua empresa com o cenário reforma? Então, se o Brasil arrecadar exatamente a mesma coisa, mas a sua empresa de repente vai sair de X mais 7 pontos, para mim isso não é neutro. Então, assim, isso é meio óbvio até, só estou deixando claro aqui que não é neutro. Cada empresa tem que fazer a sua conta e pensar um pouco no seu micro-universo ali. Então, vamos pensar. A reforma vai ser neutra para a sua empresa? Essa é uma pergunta interessante, né? Ah, mas e o teto de 26,5%? Que é uma outra expressão que merece cuidado. Teto de 26,5%, que é o que está sendo um pouco difundido aí em podcasts e mídias, chegou ali, parou, então 26,5% é o teto de fato? Isso não é o que está previsto no mecanismo, né? Não funciona, não tem uma trava automática, aí 26,5% acabou. Ela envolve procedimentos e discussões legislativas posteriores, como a gente já teve várias e já mudou um monte de coisa, que ninguém, assim, honestamente sabe onde vai dar isso, né? Então, portanto, eu teria um cuidado aqui muito grande em construir um planejamento empresarial com base numa certeza absoluta sobre esse número. Eu prefiro cenários, de novo, né? 26, 26,5, 27, 28. A gente não sabe exatamente o percentual ainda. E aí estudar o quanto isso vai impactar a margem da sua empresa, né? E por consequência, o quanto que isso vai fazer de mudança no seu preço, no seu caixa. Isso sim é uma gestão tributária aplicada ao negócio de fato. Agora vamos pensar um pouco em serviços, né? Lavanderia,
gasolina também, por exemplo, na teoria está dizendo que, né, alguns setores terão aumento, outros terão uma redução e no agregado vai existir uma compensação. Eu entendo a teoria que está sendo dita, mas existe aí um comportamento econômico no meio, né? Se aumentar o tributo da lavanderia, eu tenho razoável confiança de que vai ficar mais caro lavar minha camisa e meus ternos. Agora, quando reduzir o tributo da gasolina, você sempre vê toda essa redução chegando imediatamente na bomba? Eu não vejo. Né? Então, não existe uma obrigação econômica automática de um empresário reduzir o preço na mesma proporção que vai aumentar. Olha aí como não é tão exato. Né? Então, a gente pode ter uma assimetria, né? Um aumento tributário sendo repassado rapidamente e parte das reduções vão ficar pelo caminho, não vai chegar na gente, no consumidor, né? Não vai chegar, seja no B2B ou no B2C. Então isso abre uma discussão inflacionária muito relevante, especialmente em serviços, né? Então, assim, é uma coisa que não dá para controlar. Então o fisco vai conhecer a sua operação ainda melhor também com esses controles todos. E existe uma transformação enorme acontecendo. Documentos fiscais eletrônicos vão ser, na minha opinião, a espinha dessa apuração assistida. Então, a lógica tende a ser cada vez mais próxima de estes são os seus débitos e estes são os seus créditos. Você concorda? Então, e aí tem também uma outra questão. Para você concordar, você vai ter pouco tempo para identificar essas divergências. Né? Isso muda o conceito também de inteligência tributária. Então, assim, durante muito tempo, dominar o tributário significava principalmente dominar legislação, jurisprudência, uma contabilidade ali bem feita, bem ajustada. Agora a gente precisa adicionar muita, mas muita tecnologia e dados com essa nova fase aí de reforma tributária. E eu acho que isso é uma visão que nós temos bastante aqui na Cortex. A gente trabalha muito isso. Foi uma das razões para a gente desenvolver o Oxdata, que é um algoritmo próprio nosso, porque existe informação demais sendo produzida, né? De legislação, jurisprudência, decisões administrativas, várias obrigações acessórias, dados empresariais que impactam no tributário, eventos tributários, curso que não acaba, então é muita informação. E assim, a tecnologia aqui na Cortex, na nossa visão, ela não substitui o especialista. Tanto que a gente tem uma governança muito forte de manter o time sempre estudando, sempre se atualizando, sempre lendo, sempre por dentro de tudo que está acontecendo, com discussões, com debates do time interno da Cortex. Então a tecnologia ela vai aumentar a capacidade do especialista de encontrar risco e oportunidade. Né? Falando em tecnologia, a gente tem que falar também do split payment. Se funcionar, é maravilhoso. Né? A ideia é interessante, segregar o tributo no momento da liquidação financeira. Se funcionar perfeitamente, maravilhoso. Pode simplificar muito, eu tenho essa convicção. Agora, existe um pequeno problema. Ninguém administra uma empresa com uma frase se funcionar. Né? Então, a empresa tem CAPEX, tem investimento, tem devolução, tem cancelamento no dia a dia aí do comércio, de várias operações, né? Tem sazonalidade, tem crédito acumulado. Isso é a realidade das empresas. E talvez não esteja tão expressa no texto das normas da reforma. Então, tem meses completamente diferentes, né, um dos outros. Vamos pensar um ponto aqui, se determinado mês você tiver um grande investimento, por exemplo, aquele histórico pode não representar a realidade da sua empresa. Se funcionar, é maravilhoso, mas será que vai funcionar? Isso não significa que a gente está, de novo, né, aqui torcendo contra. Muito pelo contrário. O Brasil ele é muito competente em determinadas infraestruturas de tecnologia. Né? O Pix é um grande exemplo nosso. Declaração preenchida também, a pré-preenchida do imposto de renda, eu acho ótimo, simplifica bastante. É uma jabuticaba positiva nossa, assim como o Pix. Então a gente não precisa ter complexo de vira-lata. Mas uma coisa é reconhecer a nossa capacidade de realizar, de planejar e de executar. Outra é montar um fluxo de caixa empresarial baseado em profissão de fé. Né? Eu, de novo, prefiro contingência, prefiro governança. Outra questão é os seus fornecedores, né?
que agora eles vão passar também a ser um risco tributário, em virtude de compliance. Esse conceito aí nasceu lá na lei do bem, lá atrás, e agora com a reforma está arrebatador, né? Vai realmente pegar, se o seu fornecedor de repente não tiver ali um compliance fiscal, tributário, de acordo com o teu nível, isso é uma mudança que vai acontecer muito com essa reforma. Historicamente, né, o setor de compras, ele olha para quê? Para preço, qualidade, para prazo, para capacidade de entrega. Agora, o compliance tributário do fornecedor, ele vai ganhar muita relevância. Então, assim, porque problema lá na etapa do anterior, ele vai poder afetar, né, o aproveitamento do crédito e o fluxo financeiro da sua empresa. Então, talvez aquele fornecedor aparentemente mais barato, ele não seja mais o mais barato e o ideal para a sua empresa com a reforma. E se ele produz um risco fiscal, financeiro, operacional que seja, existe um custo escondido agora nessa relação de vocês. Então, mais uma vez, né, tributário virou uma decisão de negócio, né? Outra questão é a logística, que a gente falou um pouquinho lá em cima, né? Ainda faz sentido? Vamos voltar lá na questão do benefício fiscal. Com a implementação da reforma, se parte desses incentivos de regime estaduais desaparecer ou perder relevância, por que determinada empresa possui aquele centro de distribuição naquele estado, né? A gente está em São Paulo, aí tem a Alphaville aqui do lado, vamos ver como é que vai ficar. Por que a fábrica vai continuar ali, né? Por que o estoque vai continuar ali em Cajamar de repente? Vamos ter que mexer. A resposta pode continuar sendo excelente, né? Mas precisa ser refeita. Então, assim, é expressamente necessário revisar a malha logística agora, custo-benefício, operação diante do fim desses regimes estaduais. Isso mostra o tamanho desse fenômeno, né? A gente começa falando de CBS e IBS e a gente vai terminando o discurso aonde que a fábrica tem que ficar localizada. Então, se eu fosse um CEO, um CFO aí, de repente, a gente tem que se perguntar, ainda faz sentido manter a empresa aqui? Né? O que eu preciso fazer agora? Então, eu não criaria dentro da empresa simplesmente um projeto fiscal de reforma tributária. Eu criaria novamente um projeto empresarial da reforma tributária. E aí tem que participar dessa mesa, dessa discussão, né? O fiscal, o financeiro, o jurídico, o comercial, o compras, a controladoria, o TI, operações, ou seja, todos os setores, todos os heads da empresa, e às vezes não só os heads, né? Porque às vezes tem particularidades ali que tem que envolver mais gente além dos C-levels da empresa. Então, eu faria perguntas muito objetivas, né? Qual será, por exemplo, a nossa carga efetiva pós-reforma? Como é que vai ficar a nossa margem? Quais são os contratos que vão atravessar essa transição de maneira positiva para a gente, ou que a gente já tem que começar a discutir, né? Quais clientes que eventualmente vão pressionar a gente com preço e que vão chamar a gente para uma discussão para entender melhor essa relação agora? Quais fornecedores que vão representar um risco com esse novo cenário? O nosso RP está preparado, ainda a gente não começou a ver isso, né? Qual que vai ser o impacto com tudo isso no capital de giro? A nossa estrutura logística, ela continua fazendo sentido? E eu acrescentaria também uma pergunta que eu acho fundamental, né? Antes de migrar para o sistema novo, a gente precisa ter certeza também de que a gente organizou tudo que ficou para trás no sistema antigo, agora que a gente está vivendo pré-reforma, né? Porque enquanto todo mundo, de repente, está falando de 2027, existem empresas ainda carregando créditos não aproveitados, pagamentos indevidos, oportunidades não avaliadas e passivos que precisam ser estruturados, porque vai ter um compliance muito rígido daqui a pouco. Então, assim, tudo isso tem que ser visto agora, né? Preparar o futuro também significa revisar muito esse passado da empresa até aqui. Lembrando que se você tiver um crédito tributário, você pode retroagir até 5 anos nessa análise. Então, assim, é para ontem a gente ter essa discussão. Isso é uma conversa que não dá para adiar mais. E aí tem uma discussão que a gente faz diariamente aqui dentro da Cortex, e aí percebo que a gente acabou de fazer, né? Eu não passei os últimos minutos aqui falando apenas do imposto. Nós falamos de formação de preço, a gente falou de contratos, falou de fornecedores, falou de fluxo de caixa, falou de crédito, que eventualmente você vai perder
pós-reforma, a gente está falando de tecnologia, está falando de compliance, está falando de logística, está falando de margem, está falando muito disso, enfatizando muito isso, né, que isso vai afetar a competitividade de várias empresas no Brasil, inclusive algumas vão quebrar com isso, eu acho, né? E é justamente aqui que existe uma mudança de mentalidade importante que vocês precisam ter agora. O tributário ele não tem que ser tratado apenas como obrigação. O tributário também é parte agora da inteligência do negócio, como nunca talvez tenha sido antes, né? E toda vez que uma mudança tributária cria um problema empresarial relevante, surge uma necessidade de uma solução, né? De uma revisão contratual, de uma análise de impacto disso que vai acontecer, de uma nova formatação de preço, de um mapeamento de crédito, porque isso é caixa que você está deixando para trás, né? Esse planejamento de transição, de revisão logística, de inteligência de dados, né? Que aí a gente usa muito o Oxdata aqui, essa gestão de passivos, se você não resolver agora, pode ser que você deixe de ser um fornecedor para um cliente importante seu daqui a pouco, né? Esses são problemas empresariais, é uma coisa mais macro, tá vendo? E problemas empresariais precisam de solução, senão você pode assim, ter um problema muito maior, né? Então, assim, para quem está próximo das empresas, existe também uma segunda leitura aqui, né? E é aqui que eu quero falar rapidamente com quem assessora empresas, contadores, advogados, consultores, né? Advisors de modo geral, que são profissionais que construíram um relacionamento de confiança com o empresário ao longo de vários anos. Existe uma segunda forma de assistir a tudo isso que eu acabei de mostrar. Você pode olhar para a reforma e pensar, eu preciso aprender tudo isso, você contador, advogado? Correto, mas você pode fazer de repente uma outra pergunta, né? Quais problemas dos meus clientes esse conhecimento me permite resolver? E essa pergunta, ela muda completamente essa nossa conversa, né? Porque você pode deixar de enxergar apenas uma matéria para estudar e começar a enxergar produtos tributários. E talvez você não tenha ainda estruturado ou tenha estrutura para executar tudo isso que a gente está falando aqui e talvez nem deva ter, não faz sentido para o seu negócio. Mas se você possui relacionamento e consegue identificar oportunidade, você pode conectar competências e ampliar aquilo que entrega uma solução para a sua carteira, né? Então, assim, é justamente nessa interação que a Cortex vem construindo um ecossistema completo, né? Então, assim, o que é negócio tributário para a Cortex, existe uma diferença que nós temos discutido bastante internamente, né? Conhecimento tributário é saber a legislação, é saber a jurisprudência, é saber o regulamento, é saber a tese, né? O procedimento correto. Então, assim, tudo isso é óbvio que é indispensável, mas negócio tributário começa com uma outra pergunta. Qual problema empresarial esse conhecimento resolve? Então, como que eu identifico esse problema? Como que eu estruturo essa solução? Como que eu entrego essa solução para o meu cliente, né? Você é advogado, contador e advisor de modo geral. Como que eu gero resultado para ele? E como que eu transformo esse resultado em valor econômico? É por isso que a Cortex ela não quer ocupar apenas um espaço mental de uma consultoria de análise e recuperação tributária. Também não queremos ser uma empresa de curso, né? A gente tem inúmeros treinamentos aqui que são focados, são privados para o nosso ecossistema de partnerships, os nossos diretores, os nossos brokers. Tá? Isso é uma política nossa. Então a gente está construindo algo diferente, que é justamente uma mentalidade de partnership de inteligência e negócios tributários, né? Com tecnologia, com especialistas, com back-office preparado, com produtos, uma estrutura de suporte comercial muito ampla e, de fato, uma rede de profissionais próximo de empresas com credibilidade, com seriedade. Então, eu quero terminar aqui com duas perguntas, né? Se você é empresário, CEO ou CFO, a sua empresa ela está apenas estudando a reforma ou já está entendendo o que isso vai fazer com o seu negócio? E se você é um profissional que assessora empresas,
Você está apenas aprendendo as novas regras ou você já está identificando quais problemas essas regras vão criar para os seus clientes? Porque os próximos anos eles vão produzir uma quantidade enorme de mudanças, algumas positivas e algumas bem preocupantes. E algumas a gente já conhece, né? Outras a gente só vai saber, só vai descobrir quando a operação começar a funcionar, porque até a previsão dos textos da reforma ainda não é conclusiva, tem muita mudança ainda para acontecer. Então, mais uma coisa que me parece muito claro, o tributário vai ocupar cada vez mais um espaço de decisão empresarial, né? E é exatamente nesse espaço que a Cortex quer cada vez mais estar ali posicionada, transformando informação em inteligência, inteligência em solução e solução em negócio, né? Porque conhecimento tributário, eu entendo que ele abre portas, assim como vários conhecimentos, mas o conhecimento aplicado ao resultado, e para quem vive profissionalmente desse mercado, eu deixo uma última provocação aqui, né? Você não precisa apenas aprender o tributário, você precisa aprender a monetizar o tributário. Então, essa é a minha conclusão. Eu espero que esse vídeo traga bastante esclarecimento para você, empresário, para você, dono de um comércio, e para você que assessora empresas também. Obrigado. Se é tributário, é Cortex.